Ou boa tarde, ou boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou Júlio Moraes, sou conservador, restaurador de bens culturais e há muitos anos participo da conservação e, quando necessário, da restauração do acervo do Museu Casa de Portinari. Quando eu falo acervo, eu falo tanto do acervo mais conhecido, mais evidente do museu, que são as pinturas murais, que estão colocadas, fazem parte das casas que abrigam o museu, como também falo do acervo de bens móveis, que é bastante variado, tem uma variedade considerável de categorias, de tipos de objetos e de materiais naquele acervo. Como eu já disse em outras dessas conversas que vocês podem assistir no site do Museu Casa de Portinari, o trabalho de conservação é o nome mais amplo que a gente usa para todas as ações que visam a conservação física, vamos dizer assim, a sobrevivência física de qualquer bem cultural, qualquer objeto que seja considerado como bem cultural. Então, por isso, esse nome da nossa profissão. Normalmente fala assim, restaurador, isso eu já expliquei em outras conversas, mas vou repetir aqui para quem não assistiu as outras, né? Quando se fala o nome da nossa profissão, nós preferimos que seja conservador-restaurador, em vez de apenas restaurador, que é o mais usual. Por quê? Porque a conservação é o campo mais amplo. Restauração é um tipo de ação que a gente faz, eventualmente, quando necessário. Tudo isso visa, essas ações de conservação, de restauração, quando necessário, tudo isso visa algo maior que a preservação, né, daquele objeto, de conjunto de objetos, como no caso do museu, esse acervo, né, e que tem como objetivo, finalidade última, né, servir, preservar, reforçar a nossa identidade cultural. Os objetos todos, esse conjunto de objetos e de cargas que eles trazem implícitas em si, né, que espelham e reforçam aquilo que nós somos, né, quem somos nós, como nós nos formamos, enfim, então isso tudo que a gente chama de identidade cultural, aquilo que a gente se reconhece, que a gente se identifica, aquilo que nós pertencemos e a qual nós nos sentimos integrados. Quem visita o Museu Casa de Portinari, ele tem, é interessante a visita ao Museu Casa de Portinari, ela tanto traz assim novidades, informações novas, pelo menos para o visitante, como novidades mesmo, não é raro isso acontecer, né? Como também traz uma sensação de, puxa, de familiaridade, até de aconchego, né? Esse museu proporciona para o visitante, né? Eu mesmo que vou lá, não como visitante, mas como alguém que vai trabalhar lá, tenho essa sensação com frequência. Por quê? Por causa daquele ambiente todo, né? Eu nunca vivi numa casa exatamente igual àquela, nem muito parecida àquela que abriga o museu, mas eu reconheço ali muita coisa que faz parte da minha formação, da minha herança cultural, né? Então, essa sensação é muito fácil de entender por quê, né? Porque o museu, além de ele mostrar e explicar o lado da formação cultural da nossa sociedade, né, ele nos traz esse reconhecimento, essa noção, essa sensação de pertencimento através daqueles objetos todos, né, de uma casa típica de família brasileira, né? Claro que famílias de outros lugares do Brasil terão objetos um pouco diferentes, as casas serão diferentes, mas o clima, o ambiente, né, é sempre reconhecível, faz parte daquela nossa memória até inconsciente, né? Então, a casa de uma família brasileira, como tantas, né, que construíram ou modificaram tantas cidades em todo o estado de São Paulo e em todo o Brasil. Esses objetos que a gente vê no acervo do museu, que estão expostos lá, naqueles ambientes, muitas vezes já são objetos fora de uso. Outros não, outros ainda têm semelhantes, têm objetos similares ainda em uso, né?
mas a maioria, pode-se dizer, já são objetos, hoje em dia a gente não usa mais objetos exatamente iguais àqueles, né? No entanto, tem alguma coisa lá que não mudou tanto assim, né? Pelo menos na sua natureza, e muitas vezes no seu aspecto físico, seu aspecto visual mesmo, né? Que é a coleção de têxteis, artefatos têxteis que existe lá. Esses artefatos têxteis são da maior importância, porque eles estão presentes na nossa vida o tempo todo, né? Um dos primeiros grandes passos na evolução da espécie humana terá sido o advento da vestimenta, da roupa, né? Isso permanece até hoje, né? Hoje nós temos uma imensa indústria da moda, isso tudo, né? E temos ainda todo esse aspecto caseiro, todo esse aspecto familiar, como eu digo, aconchegante, que o mundo dos artefatos têxteis nos traz, né? O Museu Casa Portinari tem muitos exemplares, claro que vêm todos da família Portinari, e é interessante porque eles formam, eles integram um conjunto, né, que exemplifica uma família que, como eu disse, a gente acaba se reconhecendo, embora não seja a minha família ou a sua família, né, é uma família dentro da nossa tradição cultural, né? Então, a gente se reconhece ali, né? Essas peças, esses artefatos têxteis trazem todo um mundo doméstico que tradicionalmente era, em parte ainda é, dominado pelas mulheres, predominantemente, né? Mas no qual todo mundo vive, todo mundo está inserido, né? Então, para falar disso, a ideia era a gente falar da conservação e restauração desse tipo de objetos, ou dessa parte do acervo do Museu Casa de Portinari. Porém, nós chamamos uma pessoa, que é uma pessoa um pouco tímida, um pouco acanhada, então ela preparou para a gente um pequeno vídeo, né? Que é a Paula, é uma restauradora muito experiente, das poucas pessoas que trabalham no Brasil com restauração de têxteis, e ela então preparou alguma coisa para a gente, mas nessa primeira conversa nossa, ela fala mais sobre os aspectos filosóficos, conceituais do trabalho de conservação de bens culturais têxteis, em particular do conjunto de artefatos têxteis do Museu Casa de Portinari. Então, não por acaso eu me instalei hoje aqui nesse ambiente diferente, que é uma das salas em que a Paula trabalha, no ateliê de restauro, de conservação e restauro de artefatos têxteis, né? Artigos têxteis, e eu vou então passar a apresentar o vídeo dela e depois eu faço mais alguns comentários sobre esses aspectos tão sensíveis que ela destacou, né? Antes de pretender fazer um vídeo falando, explicando como é feita especificamente a conservação, a restauração desses artefatos, colocando, enfim, essa parte filosófica, conceitual. Vamos ao vídeo dela, então. Oi, meu nome é Paula Cabanês e eu sou conservadora e restauradora de bens têxteis. E desde alguns anos eu já trabalho com a conservação dos artefatos têxteis do acervo do Museu Casa de Portinari. A nossa noção de pertencimento a um grupo, à sociedade, se ancora no conhecimento, mesmo que intuitivo, não especializado, dos modos de vida e de como as pessoas fazem as coisas. Daí a importância de se preservar para as gerações atuais e futuras um conjunto de bens que define o grupo e a sociedade que vivemos e a qual pertencemos. O que mais me toca, além de entender o contexto em que alguém do passado viveu, é o envolvimento que tenho com a manufatura do objeto e o que ela conta sobre ele, como ele foi feito, se a máquina ou a mão, improvisado, adaptado,
enfim, como as pessoas manipularam o têxtil para torná-lo útil e inseri-lo na sua vida. Nessa fotografia da família Portinari, por exemplo, eu imagino, a partir da minha própria vida, que era mais fácil e barato comprar uma peça, um rolo de tecido, do que comprar por metro. Que as roupas eram passadas de irmã para irmã conforme elas cresciam, e era mais razoável que os cortes e os modelos ficassem bem em todas. A preservação de artefatos têxteis é uma área incrível e cativante por muitos motivos. Desde que nascemos, estamos envolvidos nos tecidos e vivemos dessa forma, vestidos. Nossos corpos e nossas casas estão sempre protegidos e enfeitados pelos têxteis. São as nossas roupas, os nossos lençóis e cobertores, toalhas de mesa e de banho, bonecas de pano, bolas de meia. Sempre pensamos em tecidos como fios trançados, mesmo sem saber como eles são feitos. Diferente do que estamos acostumados a pensar, o material tecido pode ser de qualquer origem, além daquelas a que temos intimidade, como algodão, lã, linho, fios artificiais e outros. Há tecidos que não percebemos ou não estão tão visíveis, porém fazem parte do nosso dia a dia, como tecidos metálicos, de fibras e minerais, ou de materiais como a fibra de vidro e tantos outros. Quando falamos em têxteis musealizados, nos referimos também aos acessórios que são usados tanto nas vestimentas quanto na decoração. Mesmo em materiais não tecidos, esses acessórios pertencem ao grupo têxtil, chapéus, sapatos, bolsas, etc. As peças têxteis, principalmente dentro de um contexto de vida ou espacial, nos dão muitas informações. Como uma pessoa vivia, o que fazia, seu gosto, qual a relação desta com o seu entorno numa determinada época. Um ambiente montado com seus tapetes, cortinas, toalhas, nos diz muito sobre quem fazia esses trabalhos e em que condições. É recente a valorização desse tipo de acervo no Brasil, porque é um tipo de bem muito próximo de todos nós, que não damos a devida atenção. Ainda a gente se preocupa com itens de luxo ou raros, preservando-os por terem valor financeiro ou serem de data especial, quando o dia a dia é tão mais importante que esses momentos especiais. Esses bens têxteis diários estão presentes em todas as áreas e épocas da vida e trabalho na humanidade, em todas as idades, gêneros e estratos de uma sociedade. História e tecnologia nos transportam para vidas como a nossa, mas não a nossa. Já as roupas e acessórios de Portinari nos mostram um artista já consagrado, seguindo a moda masculina de uma época, inclusive dos grandes centros mundiais que ele frequentava. Nessa gravata, a referência do artista na estampa do tecido. Nessa imagem, podemos ver a roupa no manequim padrão e já no estudo de um corpo próximo do artista. Mais que isso, em uma montagem de manequim construída especialmente para expor essa indumentária, construímos o modelo corpo de Portinari, onde as roupas nos deram subsídio para a conformação do seu corpo, com sua altura e medidas. Entendemos que muitas das peças eram produzidas sob encomenda, inclusive os pares de sapato, que tinham uma compensação de altura entre os pés, corrigindo um problema ortopédico de Cândido Portinari. Ao observarmos as roupas sob um manequim que nos remete a uma pessoa que a vestiu, no ambiente com objetos de uso dessa pessoa, quase podemos viajar no tempo e podemos entender até por que fazemos ou usamos certas coisas ou como a usaram nossos pais ou avós. Muitas vezes, esses trabalhos tão autorais ficam escondidos dentro da nossa casa, que é, em última instância, nosso refúgio onde podemos ser nós mesmos e nos expressar através dos nossos trabalhos manuais, afetos, preocupações, cuidados e, muito importante, na casa daquela família, as devoções religiosas. Nesse sentido, a herança das mulheres Portinari nos afetam porque nos aproximam da humanidade presente entre todas as pessoas. Concluindo, passamos a vida toda envoltos nesses materiais e precisamos olhá-los com carinho. Não se trata de acumular objetos já sem utilidade, mas de preservar as memórias, os afetos e a história que eles nos contam. Para isso, tanto vale o conhecimento científico que se pode desenvolver através deles, como a nossa intuição. Eu gosto muito desse vídeo da Paula. Além de ser um depoimento,
declaração de amor pelo que ela faz, né? Ela deixa bem clara a paixão pelo que ela faz, explica, deixa claro, segundo ela, o que é o têxtil na vida das pessoas. Ela mostra um pouco da metodologia de trabalho dela. Então, por exemplo, naquela fotografia da família Portinari, ela busca e interpreta os hábitos mais gerais dos Portinari na foto daquela família, né? Ela vê que havia uma economia, né? Que a roupa era feita domesticamente ou em casa, em alguma costureira, alguma coisa assim, né? E mais que eles davam muita importância ao bem vestir. Também chama atenção que ela destaca a importância do cotidiano em contraposição ao especial, ou melhor, a importância da preservação, da conservação do cotidiano versus a preservação que muitas vezes se faz dando preferência somente ao que é especial. Então é comum, a gente vai em alguma cidade e tem a casa de uma figura importante, de alguém que foi notável. Muito bem, claro, não se vai desprezar isso, né? Ou de um prédio especial por algum fato histórico, né? Mas e a casa do dia a dia das pessoas? E as atividades ligadas ao dia a dia, né? Então, assim como é bom você preservar um monumento importante, uma igreja que tem uma obra de arte fantástica, também é importante preservar o mercado em que as pessoas vão fazer compra todos os dias, né? De preferência preservar vivo, não só o prédio, né? Mas vivo, com aquela atividade toda e aquilo tudo, que é a vida que está preservada ali, né? Enfim, ela coloca dentro aí do mundo, do âmbito, vamos dizer assim, da conservação, da preservação dos artefatos têxteis, né? Esses contextos que são gerais e que sempre são tema de debate, de preocupação para quem trabalha no ramo da conservação dos bens culturais, e na verdade deve ser preocupação de todo mundo, uma vez que os bens culturais são de todos e dizem respeito a todos nós, não somente aos profissionais que trabalham com eles, né? Aquele momento em que ela fala da construção do manequim reproduzindo o corpo do Cândido Portinari, eu acho um trabalho extraordinário. Acompanhei, tive o privilégio de acompanhar aquele trabalho, né? Foi sensacional, porque eu vi como ela e as pessoas que trabalharam com ela fizeram uma espécie de uma pesquisa arqueológica nas roupas do Portinari, que estão lá no Museu Casa de Portinari, né? E mais uma pesquisa nas fotografias dele, né? Coletando informações e usando recursos do desenho de anatomia, do desenho de moda, para se chegar à modelagem, à reconstituição de como era, em termos de volumes e formas, o corpo do Portinari. O desafio ainda de que as roupas que tem ali são de diferentes momentos da vida dele. E a gente sabe que o corpo da gente muda no decorrer da vida. Então, ele era mais jovem, ele era mais magrinho, depois ele engordou, né? Enfim, a postura da pessoa muda. Então, teve de ter uma compreensão muito grande de como evoluiu fisicamente o Cândido Portinari, né, ao longo da sua vida, para poder produzir um manequim, uma réplica volumétrica do corpo dele, ao qual as roupas se acomodassem tão bem como se acomodavam a roupa dele, ao corpo dele, né? Ajudou nisso, é claro, o fato de, naquele tempo, ser costume, e ele não era exceção, era muito mais comum as pessoas usarem roupas feitas sob medida. Então, havia muito mais alfaiates, muito mais costureiras do que hoje, né? Era comum. Então, a pessoa encomendava, o profissional tomava as medidas do corpo, fazia a roupa, havia uma sessão de ajustes, aquilo tudo, e depois a pessoa passava a usar aquela roupa que foi feita especificamente para o seu corpo. Isso foi uma coisa muito boa nesse trabalho de reconstituir o corpo do Portinari, dentro do possível, claro, mas o resultado está lá no museu, vocês podem apreciar, né? Me parece muito bom, e de forma, então, que, como eu disse, que as roupas se acomodassem àquele manequim tão bem como se acomodavam ao corpo dele, né?
ela fala também de uma parte toda conceitual que eu acho extremamente delicada e muito sensível, né? Quando ela diz no final, mais próximo do final, né, que a nossa casa é o nosso refúgio, o lugar onde nós somos nós mesmos. Realmente, na sua casa, você não precisa usar nenhuma máscara dessas que a gente usa socialmente, e ninguém escapa disso, né? Você é você mesmo, né? Para você, para sua família, né? Ou sozinho, com outras pessoas, né? Você fica mais à vontade na sua casa. E ali é o ambiente dos panos, como nós falamos, né? Os artefatos têxteis, falando mais tecnicamente, né? Como ela exemplificou também, mais no começo do vídeo dela, né? Os cobertores, as colchas, toalhas de mesa de banho, até os brinquedos, né? Boneca de pano, bola de meia, né? Não sei se todo mundo que nos assiste já jogou futebol com bola de meia, mas era muito comum, né? E brincar e ficar com coisas de pano, todo mundo faz isso na vida, né? Então ela coloca essa coisa do aconchego, como eu falei lá no começo desse nosso vídeo, né? Nessa nossa conversa, o aconchego todo que está associado ao lar e aos tecidos. É evidente que os tecidos saem conosco à rua, né? A gente trabalha, tem aquelas roupas profissionais que a gente usa, pode ser o terno do advogado, a roupa branca do médico, o uniforme do operário, do motorista, né? Quem for, né? Existem as roupas profissionais, o restaurador tem roupas profissionais também, né? Normalmente é de tinta, uma coisa horrível, mas tudo bem, tem, né? E então o pano nos acompanha em cada momento da vida, né? Até no último momento a gente vai vestindo alguma roupa para dentro do caixão, não é mesmo? Então é isso. E ela fala da importância no final do conhecimento científico para a preservação dos bens culturais, partindo do exemplo dos artefatos têxteis, mas podendo se estender com certeza a todo tipo de bem cultural, né? Ela fala da importância do conhecimento científico ao par da intuição, ou seja, ela fala da importância de nós prezarmos tanto o nosso lado racional, né, que nos traz conhecimento, que nos permite desenvolver soluções para a conservação do patrimônio, como também do lado sensível. Né? Ela fala em intuição, mas pode se até ampliar para todos os lados que abrangem a nossa sensibilidade, né? Isso volta àquele ponto que mencionei há pouco, né? Pode-se abordar um objeto a ser restaurado, a ser conservado, tanto de uma maneira fria, né? Não vai ficar errado, como também pode-se enriquecê-lo, né? Através de outros sentidos. Então, você olhar para um quadro, não vê apenas tinta em cima de uma tela, você vê ali a expressão, a alma de alguém que viveu e fez aquilo, a capacidade que a pessoa teve de fazer aquilo tudo, né? É o que nós fazemos, por exemplo, quando nós temos de intervir em alguns dos murais da casa do Portinari, né? E assim, gente, eu acho muito interessante que essa nossa conversa de hoje, ela nos trouxe esse momento de aproximação, esse aspecto tão importante na vida de todos nós, que é a parte da proximidade, a parte da intimidade da gente, a parte da família, né? E o Museu Casa de Portinari retrata esse lado menos conhecido do Portinari, que ele é reconhecido como o maior artista moderno brasileiro, mas é muito interessante ir ao Museu Casa de Portinari e ver lá da intimidade dele, como que ele era na família dele. É um outro Portinari, é um outro Cândido, ou melhor, é o outro lado de uma mesma pessoa, né? Isso que nos proporciona. E num próximo momento, numa próxima conversa, então, eu espero contar com a Paula novamente para ela explicar como é que é feita especificamente a intervenção de conservação, né, e de restauração dos bens de natureza têxtil, né, os artefatos têxteis, tanto do Museu Casa de Portinari como de outros.
Eu agradeço a quem nos assistiu até aqui e espero que essa conversa tenha agradado a todos, que tenha algo a contribuir, com que contribuir para todos. Muito obrigado.